Fala galera, professor Karl Marx na área. Vamos trabalhar linguagens, códigos e suas tecnologias com uma metodologia diferente. Para isso, trazemos hoje o objeto de conhecimento, frase, período e oração. A ideia é fazer com que o aluno, por meio de mídias, interdisciplinaridade, diversas outras formas, consiga aí contextualizar o conhecimento e faça com que ele aprenda de uma forma divertida, para que saia daquela monotonia, daquele marasmo. O aluno ele consiga aprender se divertindo. E vocês vão dar meu feedback depois aí sobre essa proposta e essa metodologia. Vamos avançar. Antes de começarmos aí o conceito de frase, vamos fazer uma reflexão acerca dessa definição. Para isso, eu trago uma cena de um filme aí da Disney que no início dos anos 2000 fez bastante sucesso. Vamos dar uma olhada? Sorry, I don't speak bear. E aí, pessoal, vocês conseguiram entender alguma coisa? Não desanime, viu? Fiz isso propositalmente para começar explicando aí o conceito de frase. O que é o conceito de frase, professor? Vamos lá. Frase é a sentença que contém sentido completo, podendo ou não ter verbo. Então, quando eu mostrei a cena do filme Valente, com a princesa Merida conversando com o urso, nós percebemos o quê? Que para nós, como falantes da língua portuguesa, nós não conseguimos aí alcançar o objetivo, que seria a intenção comunicativa, o propósito comunicativo. Então perceba que a frase, nesse sentido, ela não foi preenchida para nós, falantes da língua portuguesa. E muito menos o grunhido lá do animal, porque tanto para nós como falantes do português quanto eles lá que falam inglês não conseguiram entender o que o urso ele quis dizer. Inclusive, vocês já vão saber o que o personagem Merida disse. Vamos agora desvendar esse mistério. Sorry, I don't speak bear. E é exatamente isso. A princesa Merida disse: desculpe, não falo ursês. Perceberam aí a relação? Agora sim, professor. Agora nós temos aí o conceito de frase. A frase ela trouxe aí um sentido completo, podendo ou não ter verbo. Na frase nós verificamos que havia aí a presença do verbo. Qual era o verbo, professor? Voltando lá, o verbo falar, certo? E esse aqui é o verbo que está sendo utilizado pela personagem Merida. Então vamos aqui localizar onde é que está o verbo. Tá aqui, ó. Vamos interagir aqui com as mídias, ok? Então, voltando agora lá para o nosso slide, o que nós podemos observar é o seguinte, turma. O conceito de frase aí, ele vai estar dividido em dois tópicos. Temos aí a frase verbal, que foi essa que nós acabamos de visualizar na cena do filme. Qual é o conceito de frase verbal? Contém verbo, né? Coisa meio óbvia, né? O óbvio ele precisa ser dito às vezes. Então, trazendo para uma outra frase, quando eu digo é só uma gripezinha, veja. Olha só essa charge aí, né? Esse cartão. Qualquer semelhança com a realidade, mera coincidência, ok? Não vão levar para o lado pessoal. Então, quando eu digo que é só uma gripezinha, eu tenho aqui a presença do verbo ser. Ele está conjugado no presente do indicativo, olha só. É só uma gripezinha, ok? E a charge, ela vem reforçar isso, que também se encontra no inglês. No reason to worry, folks. Não há razão para se preocupar, pessoal. It's just the flu. É só uma gripe, só uma gripezinha. What could go wrong? O que poderia dar errado, não é isso? Então percebam aí a contextualização da frase verbal. Ela é aquela que contém o verbo e caracteriza aí um sentido completo. Vamos para outra
Classificação, frase nominal. Não contém verbo, olha só. Difícil, né, de memorizar isso, né, turma? Vamos agora ver um exemplo. E daí? Olha, esse daí aí tem um significado, ele tem sentido completo na língua portuguesa. Esse daí ele pode ser feito uma relação semântica com sentido como você não está dando a mínima para isso. E esse daí ele tem como referencial, né, um ponto de origem, né? Você parte da origem. Vamos ver agora aí, poxa, Paulo do Enem, que ele precisa estar antenado com a atualidade. E daí, olha só, percebam, vamos ver agora, vamos usar as entrelinhas, vamos enxergar além do alcance. Aí a galera lembra lá do Thundercats, né? Para quem é desse tempo aí da década de 80, 90, acho que ninguém de vocês são, né? Tinha lá esse jargão que eles utilizavam para ver além do alcance. Vamos lá? Isso aí são tratores que estão carregando aí terra. Da onde, professor? De covas que eles estão cavando. Ó. E essas covas, você presume logo que é para fazer o quê? Para enterrar óbitos, né? Esses óbitos, eles seriam aí o quê, professor? Os que faleceram por causa da Covid-19? Fica a reflexão aí, né? Novamente, qualquer semelhança com a realidade, mera coincidência, né? Então fica essa reflexão para vocês. Então, em síntese, a frase ela é isso. Ela é uma sentença que contém sentido. Podendo ter verbo, ela é chamada de frase verbal. E não tendo verbo, nós temos aí uma frase nominal. Então, fazemos aí, vamos discorrer o conceito de frase. Frase ela pode ser formada por uma palavra, um conjunto organizado de palavras, podendo ou não ter verbo ou locução verbal. Eu acabei de mostrar para vocês aí. Professor, mas e locução verbal? Dá um exemplo aí que não ficou muito claro para mim. Bom, a locução verbal ela vai ser formada pelo conjunto de 2 ou mais verbos. Para ficar bem claro isso aí, professor, o senhor pode trazer aí? Sim, eu vou trazer novamente do verbo para reforçar e também vou trazer o da locução verbal. Vamos lá? Voltando lá para o nosso aplicativo VozScreen, traz cenas de filmes para a gente trabalhar com gramática por meio de filmes e séries. Vamos ver aí como é que vocês não esquecerem. Aqui uma cena típica de um filme que eu acho que vocês já assistiram. Don't come any closer. Olha só. Então aqui nós temos um conceito de frase verbal. Perceberam aí a relação? Nós temos o filme aqui Titanic, né? Titanic, professor. Isso. Vamos pegar aqui e localizar o verbo. Ó. O verbo ele se encontra aqui, ó. O verbo aproximar. Visualizaram? Então nós temos aí um sentido, né, de frase verbal, uma classificação aí. O Jack é representado pelo Leonardo DiCaprio e a Kate Middleton fazendo aí o personagem da Rose, prestes a se jogar aí, né, desgostosa da vida, querendo já pular nesse oceano aí pela frente, ok? Vamos agora ver outro conceito. Agora vamos ver a locução verbal. Olha só, outra cena aqui, ó. Fica de olho. Why are you doing this? Tudo bem, professor. Qual é o nome desse filme aqui? Olha o nome no português, eu não sei como ficou, mas ficou A Dangerous Method. É um método perigoso. E aqui nós temos a presença da locução verbal aqui. Vamos localizar. Olha só, estás a fazer. Por que estás a fazer isto? Né? Na verdade está no português de Portugal, não é isso? Porque no português do Brasil seria traduzido como por que estás fazendo isso? Por que estás fazendo, né? A dica aí, né? A curiosidade é que no português de Portugal eles não costumam utilizar o verbo flexionado no gerúndio, né? Eles gostam de usar mais a forma infinitiva. Então está aí um exemplo de locução verbal. Quando você tem 2 verbos, eles se juntam e morfologicamente eles atuam aí com a função de um verbo. Nós temos aí a presença da locução verbal. Vamos voltar lá para o slide. E agora
Vamos ver aqui uma tirinha do Menino Maluquinho, certo? Personagem clássico do Ziraldo. Percebam aí no primeiro quadrinho, quando a Carol diz assim: socorro, uma água viva. O Menino Maluquinho diz: não é uma água viva, Carol, é só um saco plástico. A Carol grita: socorro, poluição. Perceberam? Que novamente o Enem gosta de explorar imagens, gosta de explorar figuras para o aluno ele ter essa interpretação, para que ele consiga ver nas entrelinhas, subentendido, porque nós temos que ter o quê? A espada de Tandera. Procure lá no Google depois para você ver esse vídeo lá. A gente tem que ver além do alcance. Não podemos esquecer isso, turma. Adiante. Olha só. Aí nós temos os tipos de frases. Temos aí as frases que são declarativa, afirmativa, quando eu digo Carol encontrou uma água viva. Nós temos uma interrogativa, olha, o próprio nome ele já é autoexplicativo, você tem um ponto de interrogação. O que é isso? Isso é uma água viva. A frase exclamativa, ela já diz, você tem que ter um ponto de exclamação. Socorro, poluição, poluição. Frase imperativa, observe agora, chegamos na questão do modo, né? Quando você trabalha lá do modo verbal, que você tem os 3 modos. Quais são eles, professor? Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Modo imperativo serve para quê? Olha, imperativo, tu vai olhar para esse P e tu vai lembrar o que? De pedido. Tu vai lembrar o que também? Do R, tu vai lembrar o que? De recomendação. Certo? Se terminar com O, é claro, né? Que aqui está imperativo. Agora, se terminar com O, no caso, a concordância, imperativo, você vai lembrar de ordem. Então, aí embaixo, veja, vem aqui, veja essa água viva, está vendo? São ordens, utilizado muito na linguagem publicitária dos comerciais. Frase negativa, observe que foi destacado, ela não encontrou a água viva. Né? Isso não é uma água viva? Ponto de interrogação. E ninguém viu a água viva. Olha só, caracterizando aí partícula negativa. Não tenha medo. Vamos agora trazer para a realidade, para a prática. O aluno do Enem tem que estar antenado aí com a atualidade, que isso aí também serve para a nossa redação. Vamos lá? Olha só a capa da revista Isto É. O famoso Eu Não Consigo Respirar, do afro-americano George Floyd. Vocês já ouviram falar, agora nesse ano de 2020, no nome desta pessoa? Se não, eu vou ajudar já já e vou refrescar a memória de vocês aí. Mas antes, vamos trazer também isso um pouco para os cartoons e para as tirinhas. Observe também, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê que na capa da revista Isto É, eles trouxeram aí essa mãozinha lá embaixo de vermelho. Vocês vão já já saber. Vamos lá? Olha só, galera. Lembra que a gente está trazendo todos esses exemplos aí porque nós estamos falando ainda da frase negativa, tá? E aí nós temos uma tirinha que foi tirada de um jornal aí americano, costumo ler, e eu verifiquei que seria interessante trazer isso para vocês trabalharem com a questão até mesmo não só do aspecto de estudos linguísticos da língua portuguesa, mas até da atualidade, você saber interpretar isso. A gente está trabalhando isso exatamente para que você possa enxergar nas entrelinhas, né, para ver além do alcance. Lembra? Espada de Tandera. Olha só, a justiça, desenho clássico aí, né, com os olhos vendados. Aí nós temos a US Justice, que é a justiça americana, e aí em cima a justiça com aquele clássico os olhos vendados, que ela diz I can't see, eu não posso ver, né? Então, eu não posso, mais uma frase aí negativa. E quando eu digo I can breathe, nós temos aí outro personagem negro que morreu em 2014, o nome dele era Eric Gardner. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo bem breve explicando a história dessa questão do racismo, dos protestos que aconteceram nos Estados Unidos. E também nós temos aí agora em 2020 o George Floyd, né? Ele diz I can't breathe either, né? Eu também não consigo respirar. Professor, não entendi nada.
isso que o senhor trouxe aí. Por quê? O que isso tem a ver com a nossa aula? Lembra? Linguagem, nós vamos perpassando por todos os campos de saberes. O aluno que vai fazer a prova do Enem e tem que saber fazer esse link, essa interdisciplinaridade aí. Mas chega de conversa agora, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo explicativo sobre esses personagens. Please, please, I can't breathe. Please, man, please, man. Well, you got him down, man. Let him breathe, at least, man. My stomach hurts. My neck hurts. Everything hurts. Get out of there! That's all tear gas in the car. Right now, bro. Check her pulse. Bro, are you serious? You gonna just let him keep here with that on Let his me neck, see a bro? pulse. Is he breathing right now? Da primeira prova que aparece lá, do Eric Gardner. Esse caso emblemático, esse também. Ele também acabou com... A ideia é fazer com que vocês estudem esses aspectos linguísticos da língua, mas saibam aí relacionar com o contexto. Se vocês forem se deparar com alguma prova aí que cobre esse assunto, não serem surpreendidos. Então agora fica mais fácil, né? A justiça, por que a justiça ela tem esse pano aí vendendo os olhos, mostrando que ela tem que ser o que? Imparcial, ok? Mas aí vem um trocadilho depois. O Eric Gardner, que foi aquele homem alto que aparece depois no final do vídeo, com mais de 5, 6 caras para segurar. Ele foi um dos primeiros que representou aí esse Marte, né, nessa luta contra o racismo dos Estados Unidos. E atualmente temos aí o George Floyd, que foi vítima também de uma asfixia, né? Foi estrangulado ali no joelho de um policial americano. Tá? Vamos adiante. Bom, então o que é a oração? O conceito de oração ele é todo enunciado linguístico que se organiza em torno de apenas um verbo ou uma locução verbal. Nós já vimos ainda há pouco o conceito, né, aplicado aí até em cenas de filme. Vamos adiante. Bom, isso aqui aconteceu recentemente, né, pessoal? Esse exemplo aí que eu acabei de colocar, o preço do arroz subiu novamente. Nunca é demasia, né? É demais a gente marcar aqui para vocês. Olha aqui a presença do verbo subir, né, pessoal? Nós temos aí que acontecer na realidade mesmo. Em alguns lugares o preço do arroz ele chega a estar custando até acho que quase R$10 por aí. O pessoal está pedindo até para substituir o arroz pelo macarrão, né? O governo federal pediu para que os empresários eles tivessem mais patriotismo aí. Vamos ver outro exemplo. Os casos de Covid-19 deverão diminuir neste período. É o que nós estamos torcendo, né, pessoal? Para a gente voltar para as aulas presenciais. Localiza aí, professor, onde está a presença da locução verbal. Vamos lá. Aqui, ó. Deverão diminuir. Aí nós temos o verbo dever flexionado no futuro, mais o verbo diminuir no infinitivo. Ok? Então, verificamos aí essas duas situações para a gente saber o que é uma oração. Perceberam? Então,
Professor, não entendi qual é a diferença então de frase para oração. Percebam, a frase ela pode ou não conter um verbo. Por isso que eu falei que existe a frase verbal e a frase nominal. Já a oração não. A oração ela tem por excelência a presença de um verbo. Seção Memes das Linguagens. Esse é um quadro bacana que eu coloquei aqui nas minhas aulas para os alunos até participarem de uma forma bem humorada aqui da aplicação desses conceitos que nós trabalhamos da atualidade, para você não esquecer na hora da prova, na hora que você fazer uma redação. Ignore alguns erros de português que vocês forem encontrar aqui, porque eu não tinha nenhum programa para editar, para corrigir, né, os aspectos gramaticais. Ia perder até a graça mesmo, mas eu trago aqui para vocês alguns exemplos, alguns modelos. Ainda vou passar um trabalho desse para vocês, hein? Vocês vão trazer uns memes para mim, baseado nos assuntos que eu vou passar. Vamos lá? Olha o primeiro aí. Baseado naquele filme O Grande Gatsby, né, do Leonardo DiCaprio. O pacote de arroz olhando para você que achou que ia comprar uma arma, né? Hoje o pessoal já quer comprar um 38, mas o arroz está custando quase R$38. Vamos a outro exemplo? Estado de Minas. Esse aqui é aquela coluna que tem no UOL, que é o sensacionalista, que faz algumas ironias. Vejam só, o feijão por cima do arroz será considerado ocultação de bens, olha só. Vai estar tão valioso assim o arroz que você vai ter que fazer alguma gambiarra aí para esconder esse arroz, né? Olha só como é que vai ficar agora. Vamos adiante. Aqui, ó, aquele clássico do Chuck Norris. Este é o Chuck Norris. Deu positivo no teste Covid-19. O vírus está agora em quarentena em 15 dias, né? Quem não entendeu esse meme, o Chuck Norris ele é um personagem emblemático das redes sociais, que ele é o cara, digamos assim, invencível. Ninguém pode com esse cara aí, nem mesmo o vírus. Vamos adiante. Olha aí a cara desse cachorrinho aí, de um pincher, né? Eu acho que é um pincher essa raça. Covid-19, me vendo tocar na cara sem ter lavado as mãos. Esperando aí o momento certo para dar o bote, né? E por último, tem que vocês que estão assistindo essa aula EAD, quando tudo isso terminar, eu vou ficar uns 15 dias sem aparecer em casa, né, pessoal? Vamos lá. Vamos agora ver o conceito de período, né? Olha, o período ele é o conjunto de uma ou mais orações que estabeleça aí uma ideia completa. Quando eu falo que é conjunto de uma ou mais orações, é porque vai ter uma classificação agora aqui para vocês observarem, olha só. Período simples contém apenas uma oração, presença de um verbo ou de uma locução verbal, que nós acabamos de ver. E também tem o período composto. O período composto contém duas ou mais orações. Tá bom? Vamos agora então voltar lá para o nosso aplicativo, o VozScreen, para a gente analisar na prática. Vamos lá. Então vamos retornar aqui agora para o nosso aplicativo, que é o VozScreen, para a gente observar esse conceito de período simples e período composto, agora aplicado numa cena real. Período simples nós já vemos quando tem a presença só de uma oração, e agora a gente vai para a aplicação do período composto. Jack, look at the tree and say something. Tudo bem. Então vamos localizar aqui na frase desse filme, aqui onde está a presença do período composto, pessoal. Então olha só, vou aqui abrir o aplicativo aqui para a gente fazer as seleções para vocês visualizarem. Jack, olha, na verdade a flexão aqui seria olhe, né? Primeira presença de um verbo aí, o verbo olhar, olha para a árvore e diz, né? O correto seria aqui e diga, né? E diga algo. Aqui eles usaram aqui um português informal, né? Que é utilizado nesses filmes para não ficar aquele aspecto muito aquém do espectador, mas a correção seria Jack, olhe para a árvore e diga algo, né? Seria aí flexionado no imperativo, né? No presente e no modo imperativo, certo? Então aí, ó, perceba, quando eu tenho aqui, pessoal,
Vou até apagar aqui com a borracha para vocês observarem aqui na frase desse filme, ó, a presença desse conectivo, que a gente já vai ver aqui, ó, conectivo E. Para que ele serve, professor? Isso aqui é uma conjunção aditiva, a gente vai aprofundar ela lá na frente. Ela estabelece aí a ligação entre dois períodos, período composto por coordenação. Aqui, se a gente pudesse observar, fazer já uma classificação, poderíamos dizer que temos uma oração coordenada sindética aditiva. Professor, o senhor falou 1 quilo, eu não entendi, 1 grama, né? Olha só, a concordância, 1 grama, né? 1 grama, né? 1 grama também referindo a 1 quilograma. Então, perceberam aí? Nós temos aí 2 períodos, eles são independentes sintaticamente, mas que possuem o quê? Interações e relações semânticas. Eu poderia escrever separadamente aqui, ó. Olha para a árvore, tá? Teria aí uma independência sintática. Também poderia apenas escrever, ó, diga algo. Aqui está diz algo, né? Seria diga algo. Também estaria aí funcionando. Então, o período composto, ele tem a presença o quê? De 2 orações. Então, nós temos a primeira oração aqui, que é olhe para a árvore, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Não esqueça que aqui na legenda eles colocaram uma forma informal, tá? E logo depois nós temos o que, professor? Diga algo, tá? Então aqui é um exemplo, né, da máxima do período composto, quando você tem aí 2 orações, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Perceberam? Então, o período simples, ele contém apenas uma oração. Nós já vimos naquele que eu mostrei para vocês na cena do filme do Titanic, quando a Rose diz não te aproximes. E o período composto quando você tem 2 ou mais orações. Então, pessoal, qual é o objetivo? O professor que ensinou tudo isso aí, qual é o objetivo da gente aprender tudo isso? Para que isso vai servir? Para muita coisa, principalmente para nossas redações que vamos escrever aí pela frente. Um dos objetivos seria identificar essas relações semântico-discursivas. Para trazer para vocês em um rol exemplificativo, essas relações semânticas de causa, de condição, de concessão, de conclusão, de explicação, inclusão, exclusão, de oposição, entre ideias, né? Relações semânticas entre ideias no texto e os recursos linguísticos usados em função dessas relações. Vamos ver aqui uma frase agora. Vejam só. A água é fonte de vida, portanto, a população deve preservá-la. Vamos analisar aqui essa frase aqui com vocês, tá bom? Quando eu pego aqui, ó, que a água ela é fonte de vida, eu tenho aqui nesse primeiro momento essa primeira aqui é a oração. Vou passar aqui com o marca-texto, fica até mais fácil para vocês observarem aqui, ó. Então, quando eu falo aqui que a água ela é fonte de vida, eu tenho aqui uma primeira ideia que estabelece aqui para mim nessa primeira oração. Ou seja, se ela é fonte de vida, opa, eu tenho que ter alguma estima, né? Eu tenho que ter um apreço, uma cautela, porque ela é responsável aqui pelos seres humanos, pela própria Terra, certo? Porém, o que eu percebo aqui? Eu tenho nesse segundo momento a segunda oração. Olha, que eu vou passar aqui com uma caneta vermelha, X, eu estou riscando aqui. Portanto, a população deve preservá-la. Olha só, esse portanto aqui, ele é um conectivo que ele me dá uma ideia, ele me dá um valor semântico, tá?
E esse valor semântico aqui que ele traz para mim, ele vai me dar a ideia de que, professor, de uma dedução, ok? Tá horrível aqui, né? Ainda me habituei a escrever no touchpad. Tá sendo um verdadeiro sacrifício escrever assim, pessoal. Não vão depois avacalhar nos comentários. Então, portanto, ele me dá a ideia aqui de dedução. Bom, se eu sei que a água ela é fonte de vida, a população, né, se fosse consciente disso, deveria o quê? Pelo menos preservá-la. Repare que uma coisa me faz concluir, me faz deduzir a outra coisa. Tá? Então, nesse sentido aqui, ó, esse portanto, o que vocês acham aí? Ele está correspondendo a qual tipo de conectivo? Uma causa, uma condição, uma concessão, uma conclusão, uma explicação, inclusão, exclusão ou oposição? O que vocês acham aí? Quem respondeu aí conclusão, né, que eu já tinha falado até no início, é exatamente isso. Nós temos, se fôssemos classificar aqui, ó, no Enem, o que ele vai cobrar da gente? O valor semântico desse conectivo e também ele vai pedir o que? A classificação. O valor semântico seria isso, o valor de dedução. Se fôssemos fazer a classificação, seria uma oração coordenada, porque ela é independente, olha só, eu falo independente sintaticamente, porque ela faz uma interação semântica, né, de sentido. E sindética, por que sindética? A gente vai ver lá na frente esse conceito de sindética, vem de síndeses, que significa o quê? Conjunção, lembra de síndeto. Então seria uma oração coordenada sindética conclusiva. Então a prova ela pode pedir nesses dois sentidos. O valor semântico, que seria esse de dedução, e a classificação, que seria um período composto por coordenação, né? E aí seria uma oração coordenada sindética conclusiva. Vamos adiante. O negócio vai esquentar agora nesse slide aqui, ó. Vamos falar sobre interpretação. E para isso, novamente, eu trago um exemplo prático para não ficar muito abstrato na mente do meu aluno que vai fazer a prova do Enem. Qual é o assunto, professor? É Remo e Paysandu agora. Repá, eu trago aí para vocês. Olha o exemplo aí. Se, digamos, né, tem passado aí uma situação hipotética, né? Um repá aí, tem mais ou menos uns 15 dias, quando eu postar esse vídeo, talvez. Reparem que você liga a televisão e você vai assistir em 2 canais a notícia do repá. Vamos lá. No primeiro canal que você ligou, a repórter disse: o time jogou bem, mas perdeu. Quem vocês presumem aí que a informação está dando credibilidade? Para o Remo ou para o Paysandu? O que vocês acham? Vamos para a segunda. Digamos que você agora mude para um outro canal e esse canal ele começa assim, ó: o time jogou bem, embora tenha perdido. E aí, o que vocês acham? Privilegia aí o Remo ou o Paysandu? Vamos fazer essa análise junto, não é isso? Vamos lá. No primeiro exemplo, quando eu digo que o time jogou bem, mas perdeu, percebam, quando eu uso esse conectivo aí, que é o mas, que ele me dá a ideia de adversidade, esse mas, ele anula a oração anterior. Então, ele anula a informação que foi dita antes e realça a si mesmo, ele realça a si próprio. Então, a ideia aqui que passa é que a informação de que o time perdeu é que prevaleceu aí nesse canal. No caso, seria aqui puxando sardinha para o Paysandu e depreciando aí a imagem do Remo. Então, o torcedor não ia gostar desse primeiro canal que deu essa notícia aí. Qual o canal, então, que o torcedor ia gostar quando ele falasse do Remo, professor? Esse segundo. O time jogou bem, embora tenha perdido. Quando eu uso esse conectivo aí, que é o embora, reparem, o embora,
ele tem uma função de se autoanular. Ele faz com que a própria informação que ele discorre aí, ela seja apagada. E realça a outra informação, diferente da primeira, que a primeira, ela anula a primeira informação e destaca a si mesma. Enquanto quando eu uso o embora, aí, que é um conectivo de concessão, que é uma concessão, professor, é uma quebra de expectativa, quando eu uso a concessão, entendeu? Uma ruptura. Então, eu realço a primeira informação, o time jogou bem, embora tenha perdido, aí o torcedor do Remedy já ia gostar, entendeu? Porque ele ia estar dando uma importância maior para o fato do time ter jogado bem. Professor, resumindo isso que o senhor acabou de falar em 2 linhas, vamos lá. Anota lá, ó. O mas, na primeira frase, ele anula a outra informação e realça a si própria. Né? A si própria quem? A informação que ele está utilizando. E o embora, ele anula-se a si, né? A ideia da informação, e valoriza a outra informação. No caso, o time jogou bem. Vamos observar mais alguns exemplos? Vamos lá? Quando o time ganhar, eu volto. Se o time ganhar, eu volto. Eu lembro agora do time do Paysandu, né? O técnico Hélio dos Anjos, que eu estou gravando essa aula aqui. Recente saída aí do ex-técnico do Paysandu. Quando, digamos assim, hipoteticamente, o Hélio dos Anjos, se você lhe falasse, quando o time ganhar, eu volto, o técnico, ele confia no time e dá credibilidade para o time. Então, para o time ganhar é só questão de tempo. Então, esse quando aí eu estou utilizando com uma conjunção de tempo, uma conjunção temporal. E a segunda frase, o se, quando eu digo se o time ganhar, eu volto, repare, aí eu já não tenho tanta confiança assim, uma esperança para esse time. Ele pode ou não ganhar, perceberam? Então, quando eu utilizo esses 2 conectivos, eu tenho essa interpretação. Então, não adianta você sair só decorando uma oração coordenada, sintética, conclusiva, é uma oração coordenada, sintética. Não adianta, se você só memorizar isso na hora da prova, você não saber para que está sendo utilizado isso no texto, você vai errar a questão. Você tem que saber essa interpretação, você tem que ter essa competência, você tem que ter essa habilidade na hora de fazer a prova do Enem. Vamos ver mais uma frase. Feliz é o homem que obedece aos mandamentos de Deus. Perceberam? Quando eu digo assim, feliz é o homem que obedece, eu vou fazer agora aqui uma observação. Quando eu utilizo aqui esse que na frente, estão observando aqui, ó. O que eu quero dizer é o seguinte, que não é qualquer homem que é feliz. Eu estou utilizando esse que, ele me dá a ideia de que de restrição. Entendeu? Então, só é feliz aquele que obedece aos mandamentos. Lembra do verbo obedecer? A regência. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Tá? Então, é isso que nós estamos utilizando aí. Então, a interpretação não é qualquer homem que é feliz, não. Somente é feliz aquele homem que obedece aos mandamentos de Deus. Vamos passar para outra. Então, retomando aqui, pessoal, agora vamos para as fases já de síntese de tudo aquilo que a gente foi falando, né? Vamos aqui começar a trazer organogramas, esquemas, gráficos para vocês aprender de uma forma sistematizada. Classificação das orações. Vamos começar. Temos as coordenadas, que são aquelas que nós acabamos de estudar. E elas são divididas em sindéticas. Lembra lá de sindética, que vem de síntese do grego, que significa conjunção. E temos as assindéticas. E lembra do a, que tem um prefixo de negação na língua portuguesa, que significa não possuir algo. Depois vamos estudar nas aulas posteriores as subordinadas. Olha, coordenadas são independentes. As subordinadas, o próprio nome diz, são dependentes, elas se subordinam a algo.
podem ser classificadas em substantivas, adjetivas e adverbiais. Vamos detalhar elas mais à frente na próxima aula. Hoje o objeto de estudo são as sindéticas e as assindéticas. Então, para ficar bem claro e bem explícito, eu acabei de falar, as assindéticas são as orações que não apresentam conjunção que as liguem ao anterior. Se você quiser dar print agora, é o momento, né, de você fazer isso. Eu vou aqui fazer um pequeno destaque com marca-texto nesse não, apesar de ter colocado aqui em caixa alta. Quero que vocês deem mais essa ênfase aqui novamente. Por que isso, professor? Justamente para você saber que esse prefixo de negação, a da sindética, ele significa o quê? Não. Tá? Vamos para a próxima. E as sindéticas são orações que apresentam conjunção que as liguem à oração anterior. Veja aí, sindética, vem de síntese, acabei de falar, né? Não tem a presença do ó. Vamos lá então, vamos observar. As árvores se despojaram, o céu enegreceu, os animais enlouqueceram, mas ele nada temia. Observem aqui essa frase. Eu tenho quantas orações aqui, professor? Vamos fazer aqui a divisão para vocês, ó. Vou colocar aqui de caneta vermelha. Pra vocês acompanharem aqui, ó. Temos a primeira, tá? Temos aqui a segunda. Temos aqui a terceira. Temos aqui uma quarta. Pronto. Reparem aí para o significado do verbo despojar, que na língua portuguesa significa que tirar, remover. No caso das árvores, tirar as folhas. Então as árvores se despojaram. Nós temos aí a presença de uma oração coordenada sindética ou assindética. A assindética, não há presença aí de uma conjunção. Na segunda, o céu enegreceu, novamente, coordenada assindética. Observe que logo em seguida não há nenhum elemento de ligação, nenhum conectivo. Aí você tem a vírgula exercendo esse papel. Os animais enlouqueceram, novamente, mais uma aí assindética. E, por último, nós temos aí uma sindética. Por quê, professor? Porque nós temos a presença do conectivo mas, certo? Vou destacar ele aqui, ó. Eu tenho a presença desse mas aqui, mas isso não quer dizer que essa oração ela é dependente sintaticamente das outras. Não, pelo contrário, ela é independente. O que ela possui é uma interação semântica, né, de sentido aí. Mas eu poderia colocar aqui ela sozinha, que faria sentido de qualquer forma. Esse mas ele me dá essa ideia de que eu preciso utilizar essa conjunção para ter essa quebra, né? Essa ruptura, essa diversidade, na verdade. Então, vamos adiante. Agora mais um organograma aí que eu quero que depois vocês tirem print aí da tela, copiem aí bacana. Nós temos orações, elas são divididas coordenadas assindéticas e nós temos as coordenadas sindéticas. Nós temos a aditiva, a adversativa, a alternativa, conclusiva e a explicativa. Vamos falar cada uma delas em um quadro didático que eu vou mandar para vocês. É só para vocês fazerem aquele esquema de véspera de prova, aquele resumo básico aí. Vamos ao quadro agora. Então vamos fazer a classificação adotando alguns critérios, tendo em vista o valor semântico. Nós temos aí, primeiro critério, o nome da oração, nós vamos utilizar aí. Depois, qual é o valor semântico que ela possui, que é o valor semântico D. O principal conectivo que a destaca, né, que é a impressão digital dela, e outros conectivos que podem também ser usados. Vou começar com as aditivas. Aditivas têm o valor semântico de soma, o principal conectivo é o e outros conectivos que eu posso utilizar também é o mas também. Temos as adversativas, o valor semântico é de quebra, que pode ser uma ruptura,
principal conectivo é o mas, e outro valor, outro conectivo é o contudo. Temos as alternativas, que me dão a ideia de que sentido de escolha. O principal conectivo é o ou, e outros conectivos temos aí ora a hora. E as conclusivas, com a ideia, né, com o valor semântico de dedução. O principal conectivo aí é o portanto, e outros conectivos que eu posso utilizar aí é o logo, desde a frase do René Descartes, né, filosofia, penso, logo existo. Por último, temos as explicativas, que dá valor semântico em ideia de justificativa. O principal conectivo é o porquê, e outros conectivos que eu posso utilizar não, pois. E aqui vamos trabalhar agora contextualizando isso para o aluno que vai fazer o Enem, como isso pode ser cobrado em uma prova e trazendo aí com a realidade. Olha só, no Brasil todo mundo é igual. Olha só, será mesmo? Vamos ver aqui se há uma ironia nessa tirinha. Olha, aqui já temos a presença do ou, que acabamos de estudar aí. Que tipo de conectivo é o no, que é o ou? Ele entra na alternativa. Ricos ou pobres, somos todos cidadãos. Cidadãos, o resto é mimimi. Será que acontece isso mesmo? Olha só, baile funk com aglomeração, encerrado pela polícia. Só tu passar ali no portal da Amazônia à noite, né, tu vai encontrar bastante ali. Bares do Leblon lotados em plena pandemia. Essa tirinha aqui ela foi baseada na realidade do Rio de Janeiro, mas poderíamos perfeitamente substituir aqui o Leblon pela Doca aqui de Belém, né? Faria também sentido. Vamos para a próxima charge? A elite da elite. Olha só, galera. Enfim, olha esse enfim aqui, ele é um outro conectivo que eu posso classificar aí na oração coordenada sintética conclusiva. Eu posso utilizar ele assim. Agora só negros e pobres morrem. Temos que fazer algo. Abrir outro vinho. Olha só a crítica social, né? Você percebe que quem vai realmente para o front, né, da pandemia não são os empresários ricos que estão em casa fazendo só o atendimento EAD, né? Mas quem são quem a mão de obra mesmo é o povo, é o proletariado, né? O assalariado aí, ó, são os que mais morrem. Vamos para outra. É esse aqui, ó. Breve em São Paulo, lockdown. Sabia que não pode sair de casa no lockdown, e ele propositalmente escreveu a portuguesada da palavra aí. Sabia, o cara responde, mas ele entra aqui fazendo o uso desse conectivo aqui, ó, que é o mas. Ele serve aqui, ó, mas. Mas não sei o que é lockdown. Interessante, né? Esse mas aí lhe dá novamente a ideia de quebra, de ruptura, ok? Pessoal, então a nossa aula de hoje ela vai se encerrando por aqui, tá? Qualquer comentário, qualquer dúvida, vocês deixem lá no Google Classroom, sala de aula, e a próxima aula que eu vou postar vai ser de resolução de exercícios, tá bom? Parte teórica, eu tinha passado já essa aula ao vivo, e agora eu decidi fazê-la de uma forma mais compactada, editada, porque a primeira ficou muito grande, eu não consegui editar. Essa aqui vai ficar disponível para vocês. É isso, boa noite, um abraço a todos, estou terminando de gravar a noite essa aula aqui, e bons estudos, pessoal!